Amém. A Ló tá por aí, Moacir, né? Vão falando aí que eu vou achando vocês. Amém? Hoje Deus falou muito comigo num texto, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. E eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você essa noite. Amém? Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, né? Tia Ana tá por aí, lá na Moca, em São Paulo. Tia Edith também estava por aí, acredito que esteja, né? Tô vendo várias pessoas, os irmãos da igreja, né? Batista Kadosh, aqui de Tuiutaba. Muito obrigada. Ana Sônia, pastor José Tibur, irmão José, todos os irmãos da nossa igreja, muito obrigada pela presença de vocês, né? Deus quer falar conosco, amém? Minha mãe, a Aitna tá por aqui hoje, o Samuca, né? Renato, maridão, então glória a Deus, né? A família tá reunida aqui, estamos comemorando aqui, glória a Deus por isso, temos muito para celebrar, né? Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 17, versículo 11, a Bíblia diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Nós queremos aprender, queremos absorver aquilo que o Senhor tem para ministrar essa noite. Tu sabes que eu nada sou, que eu não tenho nenhuma capacidade em mim mesma, que eu dependo do Senhor e do seu Espírito Santo. Então usa esse pequeno vaso, meu Pai, que o Senhor possa falar através de mim, que nenhuma das palavras que eu proferi saia de mim mesma. Eu renuncio, no nome de Jesus, qualquer palavra que saia de mim mesma, do meu próprio entendimento. Eu agora me coloco para ser um canal, para que o Senhor passe através de mim, ministre a esses corações aquela que é a sua vontade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, imagina essa cena comigo, né? Eu sei que é um texto que você conhece bem, eu mesma já ministrei esse texto outras vezes, outros irmãos já ministraram, né? A cura dos 10 leprosos. Mas a palavra de Deus se renova todos os dias. Deus sempre tem algo novo para ministrar aos nossos corações. Então imagine comigo, né? A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Jerusalém e já não estava muito longe da crucificação, viu, irmãos? Então, ao passar ali, né, entre Samaria e a Galileia, ele se aproxima, né, de uma aldeia. A Bíblia não registra o nome dessa aldeia, né? Mas diz que Jesus, né? A Bíblia, o texto que nós lemos diz aqui que Jesus entra numa aldeia, né? E ali, naquela aldeia, né? Estavam ali fora da aldeia, na entrada da aldeia ali, 10 leprosos acampados ali, né? E se você, com certeza, já teve a oportunidade de ouvir falar como era a situação dos leprosos, né? 10 deles saíram ali da aldeia. E eu fico me perguntando se provavelmente eles ouviram falar que Jesus estava a caminho. E eles disseram: olha, nós não podemos nos aproximar dele muito, mas nós vamos ficar a alguma distância. E se nós virmos ele passar, nós vamos fazer algo para chamar a atenção dele para a nossa situação. Então ali a Bíblia diz claramente que havia esse grupo de 10 leprosos, 9 judeus, um samaritano, né? E naquele tempo, e é interessante a gente fazer essa observação, né? Vocês sabem disso, que os samaritanos e os judeus, eles não se davam, eles tinham uma inimizade desde os seus antepassados lá do Velho Testamento, por causa lá da divisão das tribos do norte e tribo do sul, né? Então eles eram inimigos, eles não conviviam, né? Não tinham a mesma religião, né? Mas é interessante porque naquele tempo de sofrimento e de
exclusão que eles viviam, né? O sofrimento comum os juntou na mesma aldeia, samaritanos e judeus. Por quê? Porque o sofrimento os colocou em pé de igualdade. Ali já não havia mais judeus e samaritanos, ali haviam leprosos. Era uma aldeia de leprosos. É mais ou menos o que está acontecendo conosco nesses dias, né? Em que a pandemia nos equivaleu, ela nos equiparou, né? Não há mais diferenças entre nós, porque não importa se as pessoas têm mais dinheiro que as outras, mais acesso, né? Se elas... qual o saldo das contas bancárias, qual o nível cultural, a cor da pele, a situação social, não importa, nós estamos todos enfrentando o mesmo momento, a mesma doença. Vidas de todas as classes sociais têm sido perdidas, todos estão sofrendo. O sofrimento iguala, ele equipara as pessoas. E era isso que havia acontecido aqui, né, nessa tribo de leprosos. Então você sabe muito bem que a lepra colocava a pessoa numa situação, irmãos, repugnante, né? E era uma situação ali terrível, né? Hoje, nos nossos tempos, ainda existem as coberturas sociais do governo, né? Que se não dão para muita coisa, mas é um auxílio, né? Mas naquele tempo não havia aposentadoria, não havia ali um auxílio doença, um convênio médico, até porque não havia cura para aquela doença, né? Não tinha internação hospitalar, não tinha nenhum suporte social, não tinha uns psicólogos para acompanhar e para fazer eles se sentirem menos discriminados, né? Não, ele simplesmente, às vezes era uma pessoa da alta sociedade, quem sabe se não era um religioso do templo, uma pessoa, uma autoridade religiosa, um judeu que tinha autoridade, né? Quem sabe se era ali um pai de muitos filhos, né? Um fazendeiro, alguém que tinha uma situação financeira muito boa, não importa. Quando ele era declarado leproso, ele era expulso do meio social. Uma vez diagnosticado, ele era posto para fora, obrigado a se isolar, viver fora da cidade, como um pária, como um ninguém. Uma situação de abandono total, de isolamento total. O máximo que um leproso podia se aproximar de uma pessoa, segundo a lei, era cerca de 15, 20 metros. E ainda assim, quando eles estavam em determinado lugar que uma pessoa vinha caminhando na direção deles, quando dava mais ou menos essa distância, eles já eram obrigados por lei a gritarem: impuro, impuro. Imaginem, eles, os próprios doentes, os leprosos, tinham que se identificar. Tipo, não venham, porque eu sou leproso, não venham, porque aqui tem um impuro. Irmãos, que situação mais humilhante. Que situação mais humilhante, sabe? Uma vez diagnosticados, eles eram postos para fora. E ali acabava o sonho, acabava a vida, sabe? Tudo aquilo que a pessoa já havia conquistado no decorrer da sua vida. Quem sabe um homem que trabalhou durante toda a vida, que conseguiu reunir posses para sustentar bem a sua família, para dar uma vida digna, e de repente, num belo dia, começa a aparecer uma ferida na sua pele, e aquilo não melhora, e aquilo vai se alastrando por todo o corpo, e aquela pessoa, de repente, ela é diagnosticada, leproso, impuro, acabou para você. É a vida se esvaindo, é a vida acabando, sabe? É a segregação, é a exclusão, é o isolamento. Uma situação degradante, humilhante, isso dói no meu coração. Dependendo da situação, eles perdiam os dedos, as extremidades do corpo eram as primeiras a serem atacadas pela lepra, e as cartilagens, orelhas, nariz, os lábios, feridas que vão corroendo. Que doença terrível, que doença terrível. E aí, à medida que a doença ia avançando, ela ia comendo os dedos das mãos, dos pés, né? Até mesmo a arcada dentária e a pele, né? Ia sendo devorada pela lepra, lesões mal cheirosas, a pele ficava podre, o cheiro era possível sentir de longe, um aspecto repugnante, era insuportável. Eu sei que isso que eu estou te dizendo não é bom de ouvir, mas nós precisamos ouvir.
ouvir isso. E eles se juntavam em aldeias, por quê? Porque quem ia auxiliá-los? Porque quem se aproximasse deles era uma doença altamente contagiosa, eles não podiam ter um cuidado de terceiro, eles tinham que cuidar-se entre si. E ali já não havia mais as diferenças entre eles. Ali eles eram apenas leprosos, iguais, todos carentes, passando necessidade, sentindo dores, dia e noite, um sofrimento para o qual a medicina da época não tinha cura. E o pior, eles ainda eram vítimas ainda havia ainda aquela humilhação de terem que ouvir isso é por causa de pecado. Porque a lepra entre os judeus ela era considerada consequência de pecado. Então, quando alguém contraía a doença, imediatamente os olhos se voltavam e os dedos apontavam. Pecador, o que foi que você fez? Você fez alguma coisa. É por isso que você foi amaldiçoado por Deus. Era uma situação degradante do ponto de vista físico, sabe? Do ponto de vista espiritual também. Esses homens mendigavam, eles ingeriam apenas o que as pessoas lhes davam, porque eles não podiam trabalhar, não tinham nem condições, nem saúde para isso também, mesmo ali nas suas aldeias. E eles, eu imagino que eles viviam ali talvez, das sobras, mendigando dos lixos, uma situação terrível, fora o aspecto da lepra, a pele toda, cheia de inflamações, esbranquiçada, corroída, uma situação lamentável. E fora tudo isso, a lembrança do que eles tinham deixado para trás. A lembrança do que eles tinham deixado para trás. Porque, com certeza, a maioria deles deixaram suas famílias, deixaram esposa e filhos, deixaram pessoas que amavam, seus amigos, deixaram o seu trabalho, os seus bens. É uma perda total, é um banimento, é o fundo de um poço, é uma situação extrema de profundidade a que uma pessoa podia chegar. Contudo, agora eles estavam ali, na entrada daquela aldeia, porque eles provavelmente tinham ouvido falar de alguém, de um mestre da esperança, que estava andando por aquelas bandas e que estava curando enfermos, operando milagres, prodígios e sinais. E saiba você que, segundo os historiadores, Jesus, para ir para Jerusalém, não precisava passar por aquele caminho. Aliás, quase ninguém passava por aquele caminho. As pessoas cortavam volta daquela aldeia. Ninguém queria ter contato, sequer se aproximar de uma aldeia de leprosos. Se alguém se aproximasse muito, ia ser considerado contaminado e também poderia ser banido de uma vez por todas. Então, para ir para Jerusalém, aquele não era o caminho habitual dos judeus. Jesus não precisava passar por ali. Mas ele modificou seu trajeto. Eu tenho essa direção do Espírito Santo para te dizer isso. Ele modificou o trajeto. E ele vai propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados à sua própria sorte, se sentindo excluídos, numa vida completamente perdida e solitária. Isso não alegra seu coração? Isso não te dá muita esperança? Isso alegra muito meu coração e me enche de uma esperança muito viva. Porque isso me faz entender que se todos nos abandonarem, ainda se nós formos julgados fisicamente ou espiritualmente por quaisquer das nossas características, sejam físicas ou sejam espirituais, ainda que as pessoas não queiram a nossa companhia por quaisquer motivos e que nos excluam do convívio, ainda que sejamos caluniados e rejeitados e soframos isolamentos e muitas decepções, existe alguém que nunca nos abandona e que muda trajetos para se aproximar de nós.
Enquanto as pessoas fogem, ele se aproxima. Ele vai à aldeia onde nós estamos só para ter encontros conosco. E tudo que nós precisamos fazer, como aqueles leprosos fizeram, é gritar por ele. É clamar por ele, porque ele está passando hoje ainda na sua aldeia. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Eu sei o que esses leprosos estavam vivendo e eu não sei o que você tem vivido aí na sua aldeia. Quantos medos você tem passado, quantas frustrações, quanta angústia, quantos dias maus, qual é a soma dos dias maus que você tem vivido, eu não sei. Mas eu sei que ele está passando aí na sua aldeia, porque Jesus, ele sempre se aproxima de nós para nos ouvir. E quando você sofre, ele está junto do seu lado. Quando você chora, ele está ali te dizendo: olha, tem promessa para quem chora, eles serão consolados. Ele está aí na sua aldeia. Assim como ele entrou naquela aldeia de leprosos, hoje ele entra na sua aldeia também. E eu fico imaginando, sabe, o susto daqueles leprosos. Sabe, eles pensaram, ele não vai parar, porque as pessoas não param aqui. Mas Jesus é diferente, sabe? Com Jesus é tudo diferente. Imagine eles lá sentados. A Bíblia diz que eles de longe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus se compadeceu. E ele para. E mesmo de longe, porque Jesus nunca veio para deixar de cumprir a lei. Muito pelo contrário, ele diz: olha, eu não vim para desbancar a lei, eu vim para cumpri-la. E mesmo de longe, àquela distância de 15 metros talvez, Jesus dá um comando. Um simples comando de Jesus é suficiente para mudar toda uma vida de sofrimento que você tem levado. Uma palavra, um comando de Jesus é suficiente para mudar a situação de qualquer vida. E Jesus diz: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eu fico pensando que quando eles viram Jesus e os discípulos vindo pelo caminho, talvez eles tenham começado a levantar as mãos deformadas, os braços machucados, cheios de feridas. Talvez os que conseguiram começaram a gritar alto, talvez alguns já não tivessem nem voz audível, mas os seus trapos imundos, porque eles ficavam envolvidos em roupas, em trapos rasgados e fedorentos, e talvez eles começaram a movimentar algo para chamar a atenção de Jesus. Era um fardo muito pesado, o fardo que eles carregavam. Era um fardo muito pesado. E Jesus para e diz para eles: olha, vão até o sacerdote. Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E sabe, irmãos, por que Jesus disse isso para eles? Porque a lei dizia que era assim, né? Era essa a exigência da lei. Havia toda uma prescrição na lei, né? Uma pessoa, assim como o sacerdote, declarava o leproso banido do meio social. Quando na provável hipótese de alguém vir a se curar, deveria ser feito todo um ritual que durava cerca de 16 dias, irmãos, uma quarentena. Essa palavra te soa familiar? Havia todo um ritual e o sacerdote é quem deveria declarar de novo a pessoa purificada para inseri-lo de novo no meio social, dando a ele uma carta de reinserção no meio social. Então, era um ritual que durava inicialmente ali 8 dias, na primeira fase. Ali eles raspavam, né? Eu li a respeito disso porque eu queria compartilhar isso com vocês. Raspavam
todos os pelos do corpo da pessoa, para verificar se realmente não havia nada, nenhum remanescente de ferida de lepra. E a pessoa era banhada inúmeras vezes e ela ficava em observação ali. E após esses 8 dias em observação, aí começava uma série de sacrifícios, espargia ali sobre a pessoa sangue, óleos, unções, eram feitos vários banhos, né? Várias unções, vários sacrifícios. E depois de tudo isso, a pessoa tinha que esperar mais 8 dias para ela poder finalmente receber a sua carta e ser devolvida à sua família, ter os seus direitos de cidadão devolvidos. Era um processo, era uma quarentena que levava ali 16 dias de uma intensa cerimônia religiosa ali, até que o sacerdote finalmente estivesse convencido de que aquela pessoa estava purificada de novo. Quarentenas, isolamentos. Hoje nós não precisamos desses rituais. Hoje nós não precisamos desses sacrifícios. O caminho é livre para nós nos aproximarmos de Jesus e é Ele quem decreta a nossa cura. É Ele quem decreta a virada na nossa vida, as transformações que Ele deseja fazer. Basta um comando, uma palavra, um toque e tudo pode mudar na minha e na sua vida. E o mais lindo de tudo isso é que Jesus não disse: seja curado agora, como ele já tinha dito para outros, né? Seja limpo, seja purificado. Não! Ele diz: vá, ide pelo caminho, se mostre ao sacerdote. Irmãos, o que vocês acham que esses leprosos sentiram? O que eles pensaram? De início eu creio que eles pensaram: voltar para o sacerdote? Como assim? Foi ele já nos examinou, ele já nos declarou impuros. Se nós chegarmos diante dele, talvez nós possamos ser até mortos. Nós não podemos ir de novo para a sinagoga dessa maneira, nós ainda continuamos impuros. Ele nos pôs para fora, por que ir ao sacerdote? E eu não sei o que aconteceu ali, mas eu quero declarar no nome de Jesus aquilo que aconteceu naquele ambiente, que aconteça agora aí na sua casa, que aconteça agora aí na sua vida. Eu sei que de repente houve algo profundo, como se o céu tivesse aberto sobre aquele lugar e caiu sobre eles uma consciência. Eu creio que talvez tenha soprado uma brisa e uma porção de fé desceu sobre eles. E eles começaram a caminhar. Se antes de ser curados, eles começaram a caminhar rumo ao templo para irem até o sacerdote. Antes de serem curados, eles não viram a pele ser curada de imediato, mas começaram a caminhar. Como Jesus disse para eles: vão, ide aos sacerdotes, ide. E eles foram. Enquanto caminhavam, eles foram observando que as mãos foram se tornando limpas de novo, que a cor foi voltando ao natural, que as feridas foram sarando, foram cicatrizando e que a pele foi sendo purificada, que as cartilagens foram retornando, provavelmente uns olhando para o rosto dos outros dizendo: olha o seu nariz, olha a sua boca, está acontecendo alguma coisa. E eu creio que uns eram os espelhos dos outros, e eles se entreolhavam, olhavam uns para os outros e diziam: está acontecendo algo. E tinha um céu inteiro aberto sobre as suas cabeças. Enquanto eles caminhavam, eles iam sendo purificados. Enquanto eles andavam pelo caminho até o sacerdote, eles foram sendo limpos, eles foram sendo restaurados por Jesus, e a lepra desapareceu e eles ficaram com a pele limpa de novo e purificada de novo. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Jesus que você serve. Nós precisamos, irmãos, que esse ambiente de fé se instale na nossa casa, que esse ambiente de fé domine a nossa vida, para que nós possamos continuar caminhando, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, que nós possamos obedecer e ir pelo caminho. O segredo é obedecer, é crer que Deus vai suprir, é crer que Deus não vai desamparar. Deus não nos faz de bobos, Deus não é homem para que minta, Ele não é homem para prometer e deixar de cumprir. Quando Ele nos diz:
caminhando que você vai vencer. É obedecendo que nós vamos ser purificados totalmente, receber aquilo que nós tanto desejamos do Senhor. O caminho é de obediência. O caminho é de fé. O caminho é de obediência e é de fé. Hoje eu te convido a crer no Mestre Jesus. Foi isso que os leprosos disseram: Mestre, tem misericórdia de nós. Hoje eu te convido a crer, ainda que você esteja passando por uma provação, por muitos anos, e você está olhando para a sua situação, talvez isso esteja durando meses ou anos. Quem sabe se você ora por um alvo há anos e você ainda não encontrou, pois hoje o Senhor diz para você: vá pelo caminho. Não fique parado esperando, vá pelo caminho. Enquanto nós caminhamos, o Senhor vai trabalhando. O Senhor vai trabalhando e colocando as coisas nos devidos lugares. Aleluia! Mesmo sem enxergar, sem ver o milagre, sem entender o que está acontecendo. E quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida? Quantas vezes eu mesma olho para a minha vida e eu falo: Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo, meu Deus. Mas quem é que disse que nós precisamos entender? Quem é que disse que nós precisamos entender essa pandemia? Quem é que disse que nós precisamos entender tudo? Nós não precisamos entender, nós precisamos crer que tudo está no controle do Senhor e que quando Ele falar conosco, nós só precisamos obedecer. Todo o resto é com Ele. Todo o resto é com Ele. Eu te convido a não parar. Eu te convido a ir pelo caminho da obediência. Aleluia. Eu te convido a ir pelo caminho e com júbilo, sabe? Com gratidão no seu coração. E a cada passo que haja um júbilo, a cada passo que haja um renovo, que a cada passo haja um renascimento. São passos de fé, de obediência, são passos de esperança. Imagina a alegria daqueles homens, a celebração deles. Né, Rodrigo? É a nossa alegria quando você saiu do hospital e nós pudemos te ver de novo, essa alegria de ver que Deus fez, sabe? E olha a situação daqueles homens, que era muito pior, né? Uma situação trágica ali para aquela época não havia uma vacina como hoje nós temos essa esperança, não havia nada. Imagine quando eles se deram conta do que aquele homem tinha feito com eles, de como a história tinha mudado naquele dia. Chegou um homem de repente ali, mandou eles irem pelo caminho e eles foram andando e eles foram sendo curados. Imagina a alegria desses homens. Eu compartilho dessa alegria, sabe? Finalmente saí do lugar de morte. Finalmente saí do lugar de isolamento. Finalmente saí do lugar de desonra. Voltar a ter dignidade. Jesus restaura a sua dignidade. Eu abro esse parêntese para te dizer. Talvez o inimigo coloque na sua mente muitas vezes: não, você já pecou muito diante de Deus. Não tem mais jeito para você, você é um fraco. A sua vida não dá certo, você tenta e você não consegue. Pois eu digo uma coisa para você: Jesus acredita em você. Jesus te ama e te perdoa e Ele restaura a sua dignidade. Ele te levanta de novo. Tá? Ele te coloca em lugar de honra de novo. Não importa quem você fez, não importa o que você já fez na sua vida, não importa por que lugares você já andou, não importa se você roubou, se matou, se adulterou, se prostituiu, se abortou, se furtou, não importa quem foi você, importa que você se lance diante de Jesus, aos pés dele, e se arrependa dos seus pecados, e ele te levanta, e ele te sara, e ele renova a sua vida, ele te ama. Jesus não é como as pessoas que discriminam, que excluem. Jesus não é assim, ele inclui, ele te abraça, o que vem a ele não lança fora, e hoje ele te chama, e ele te diz: vem,
vem a mim se você está sobrecarregado, se você está cansado, se o mundo tem te oprimido, se você está se sentindo um ninguém, se você se sente desclassificado, excluído, se você se sente abandonado, se você se sente, tem traumas, porque você se sente incapaz, porque você olha para você mesmo e nada em você parece que é bom, porque parece que as pessoas te rejeitam, que as pessoas não te consideram, que elas não veem nada de bom em você, pois hoje o Senhor te diz: eu vejo, você é meu filho, você é a menina dos meus olhos, volta para mim, volte-se para mim, porque eu te curo, eu te levanto, eu devolvo a sua dignidade. Aleluia, oh, aleluia. Aleluia, ele não faz exceção de pessoas, ele não olha para as pessoas como os homens olham, ele abraça a todos, é graça, não é merecimento, é graça, é a graça de Jesus, indistintamente, ela está aí disponível para todos, é graça, é misericórdia, só precisa haver arrependimento, busca, é só isso que ele pede de nós, é só isso que ele pede de nós. Tudo que eu estou finalizando já. Tudo que aqueles leprosos queriam era chegar rapidamente até o sacerdote. Porque eles queriam começar logo aquele ritual para serem de uma vez declarados purificados. Então eles, quando se perceberam limpos, eles correram naquelas estradas para iniciar rapidamente o ritual da purificação e poder voltar para suas famílias. Eu imagino que a mente deles virou um turbilhão, pensamentos, nossa, nós vamos fazer isso, eu vou voltar a fazer isso, coisas que eles gostavam de fazer, o trabalho que praticavam, o que faziam nos templos, né, nas religiões, os jantares, os almoços em família, os banquetes, muitos deles largaram essa vida para trás, infelizmente. Porém, a Bíblia diz que enquanto 9 corriam, né, para o encontro do sacerdote, um voltou. Quando ele se viu curado, ele não se conteve. E ele preferiu atrasar o ritual da purificação. Ele preferiu atrasar o ritual. Ele preferiu ficar para trás. Porque ele volta pelo caminho, quando ele se percebe curado. A Bíblia diz, ele volta dando glória a Deus em alta voz. Dando glória a Deus em alta voz. Apenas um em 10 entendeu que era preciso voltar. Apenas um voltou. E quando esse homem chega, a Bíblia diz, vendo que fora curado, ele volta dando glória a Deus em alta voz. E prostra-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E a Bíblia diz, e este era justamente o samaritano. Aquele que não praticava a mesma religião, que não era tido como escolhido de Deus. Aquele que, se não for a lepra, que estaria excluído do convívio com os judeus, foi justamente esse que não era apegado às tradições, que não era apegado aos rituais, que não era um religioso, foi esse que entendeu que o que Jesus havia feito por ele era muito maior do que o que qualquer sacerdote ainda teria que fazer. Foi esse que entendeu que Jesus é muito maior do que as tradições, que Jesus é muito maior do que a religião. Não é para ser religioso, é para ser um cristão, é para se prostrar diante de Jesus, é para adorá-lo. Não é para ir aos cultos apenas por tradição, apenas por ritual, apenas por hábito e por costume. É para ir para o culto apaixonado, para se prostrar, para se adorar e para se render. Jesus é muito mais do que uma religião. As religiões separam as pessoas, mas Cristo une. Oh, aleluia, 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 aleluia. E se o que nos une não for maior do que aquilo que nos separa, já disse o poeta, então nós não somos cristãos. Se aquilo que nos une não for maior do que aquilo que nos separa, nós não somos cristãos. Quantas vezes nós julgamos uns aos outros e nós apontamos o dedo para as pessoas, desmerecendo a graça de Deus? Será que essa estatística se aplica a nós hoje em dia? De cada 10, apenas um de nós volta para ser grato.
Será que de cada 10 de nós, apenas um volta para adorar? Apenas um deixa a tradição para depois. Sim, ela era necessária, sim, ela era necessária, mas a prioridade era a gratidão. A prioridade era a adoração. E é isso que nós precisamos entender. Hoje, Jesus nos convida também a não pararmos e andarmos por fé, mas também a sermos gratos e a colocá-lo em primeiro lugar. A colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, sabe? Ele nos convida a entendermos que tudo isso é necessário, sabe? Que a nossa família é um bem maior que nós temos nessa terra. Que é importante que nós tenhamos um trabalho, tenhamos uma vida religiosa, que é importante que nós prosperemos, que é importante que nós tenhamos também as nossas posses para darmos o sustento para os nossos filhos, também tenhamos dignidade social, a reinserção é importante, mas que tudo isso sem Jesus é nada. Tudo isso sem Jesus é nada. E eu termino dizendo isso para você. Você que talvez, meu irmão, minha irmã, tem corrido atrás de tanta coisa e tem cuidado de preservar você e preservar sua família, e tem trabalhado dia e noite, e tem se esforçado, e tem cercado, e tem se ocupado de tantas coisas, mas não tem se lembrado. Oi, Belinha, te amo, meu amor, que bom que você tá aqui, que Deus tá falando contigo. Muito obrigada pela sua presença, eu amo muito você, viu, Bela? E talvez Deus tá falando conosco hoje, essa noite, e nós precisamos colocar as coisas na ordem certa. Priorizar quem realmente tem que ser o primeiro na nossa vida. Nesses tempos difíceis, Ele espera que nós sejamos gratos. Ele espera que, como o leproso curado, nós entendamos a respeito de perdão e de graça, que isso suplanta tudo na nossa vida. Que nós não paremos, que sejamos obedientes e que nós saibamos, porém, que nem sempre é para frente que se anda. Aprende isso aqui comigo nessa noite, em nome de Jesus. Nem sempre é para frente. Às vezes é preciso voltar. Às vezes é preciso voltar para começar do zero. Eu amo recomeços. Eu creio em recomeços. Eu creio que Deus levanta pessoas do monturo. Eu creio em recomeços. Eu acredito que Deus tira pessoas da lata, do lixo, da escória. Eu acredito no bandido sendo salvo, no estuprador sendo salvo, porque se eu não creio isso, eu não posso pregar a palavra de Deus. Eu creio no ladrão que se arrepende, que se prostra aos pés de Jesus sendo salvo. Nós precisamos, irmãos, deixar de ser juízes e nos tornarmos aqueles que somos agentes de transformação. Deus pode tocar, Deus pode transformar qualquer vida, o assassino, qualquer delinquência que a pessoa cometeu. Se ela abrir o coração e se arrepender, Deus é poderoso para transformar. Isso é graça. Vamos ser agentes de graça, irmãos. Vamos ser agentes de graça. Deus nos chama para isso. Deus está nos chamando para isso. E que eu e você sejamos esse que retorna. Quem sabe se nós vamos poder aumentar essa estatística hoje. Aquele que volta para colocar o Senhor na frente de tudo. Primeiro Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Depois a sua família. Primeiro Deus, depois a sua família. Depois o seu trabalho. Não inverta a ordem. Quando nós aprendermos que é necessário voltar para agradecer, voltar para entender a graça, para entender o tamanho da obra que Deus fez na nossa vida, nós vamos ter lindos recomeços. Às vezes também é preciso voltar para lembrar de onde nós saímos, para lembrar quem já nós somos, onde nós já estivemos, o que nós já passamos, e renovar a gratidão no nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. E que nós sejamos esse
que voltou agradecido e que deixou o ritual e a tradição em segundo plano e entendeu que primeiro ele tinha que adorar, que primeiro ele tinha que agradecer. E depois, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não é preciso muito esforço, não. Todas as demais coisas te serão acrescentadas. Isso é promessa da palavra de Deus. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você crê nisso? Eu creio nisso de todo o meu coração. Eu tenho pedido a Deus para treinar meu coração, para que eu seja mais grata, para que eu tenha mais contentamento. E eu te convido a fazer isso também. Quando a gente tem gratidão, a gente prioriza as coisas de Deus. Um coração grato sempre vai colocar Jesus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe. Não se esqueça desses leprosos, de onde Deus os tirou. E saiba, onde quer que você esteja, não importa quão fundo seja esse buraco, se você clamar em alta voz por Ele, Ele vai te ouvir e Ele vai passar pela sua aldeia. Está declarado, em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, como eu creio nessa palavra, como eu creio. Aleluia, eu creio em um Deus que restaura, eu creio nesse Deus, eu creio nesse Deus, aleluia. Ainda que a árvore esteja cortada, né? Ainda que o tronco tenha morrido, Ele restaura. Tem recomeços para você, viu? Tem recomeços para você, para sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Ouça, mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Aleluia! A esperança para a árvore cortada novamente crescerá. Ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça agora o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Que dia bom para se viver e para ser grato. Todos nós somos testemunhas dos seus milagres. Quantas coisas o Senhor já fez por nós. O quanto o Senhor já construiu em nós. De quantas coisas o Senhor já nos limpou e já nos purificou.
a lepra do pecado, as contaminações derivadas do pecado, de onde o Senhor nos tirou a vida que nós levávamos. Mas talvez haja também entre nós alguém que ainda está fraco e que anda se sentindo incapaz e que às vezes se questiona se será que é amado. Pois nessa noite o Senhor vem para nos dar uma chuva de amor e de graça e para dizer que o Senhor ama e espera por essa pessoa de braços abertos. Que o Senhor está passando por essas aldeias de pessoas tristes e solitárias, de pessoas angustiadas e abandonadas. Que esse pode ser o dia que o Senhor vai chegar na porta dessa aldeia para fazer uma transição